Agora vamos entender onde os diferentes tipos de processamento de dados podem ser aplicados. Big Data não é apenas um grande conjunto de dados. Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. Esse grande volume de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que não se conseguiria resolver antes. Big Data são dados com maior variedade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Volume: a quantidade de dados importa. Com Big Data você terá que processar grandes volumes de dados não estruturados de baixa densidade. Podem ser dados de valor desconhecido, como um like em um post do Twitter, Facebook ou Instagram, ou um clique em uma propaganda em uma página web. Velocidade é a taxa mais rápida no qual os dados são recebidos e administrados. A variedade refere-se aos vários tipos de dados disponíveis. Eles podem ser dados estruturados que se adequam perfeitamente a um banco de dados relacional ou tipo de dados não estruturados. Os tipos de dados não estruturados são divididos entre não estruturados e semi-estruturados. Podem ser texto, áudio, vídeo e exigem um pré-processamento adicional para obter significado e dar suporte a metadados. Os dados extraídos podem ser usados para desenvolvimento de produtos, empresas que criam modelos preditivos para novos produtos com base no rating de produtos e serviços passados e atuais, modelando assim um produto melhor no futuro. Na questão da manutenção preditiva, onde se pode prever falhas mecânicas quando elas vão acontecer em determinado tipo de modelo de equipamento, para aprimorar a experiência de interação, personalizar ofertas e etc. Ferramentas open source para processamento de dados de grande volume com foco em sistemas de bancos de dados. 1. Hadoop. O Apache Hadoop é uma ferramenta mais importante e usada no setor de Big Data, com sua enorme capacidade de processamento de dados em larga escala. Essa é uma estrutura 100% de código aberto e é executada em hardware comum em um datacenter existente. Além disso, ele pode ser executado em uma infraestrutura de nuvem. O Hadoop consiste em 4 partes: Sistema de Arquivos Distribuídos, também conhecido como HDFS, que é um sistema de arquivos distribuídos compatível com largura de banda de escala muito alta. O MapReduce, um modelo de programação para o processamento de Big Data. O Yarn, que é uma plataforma usada para gerenciar e agendar os recursos do Hadoop na infraestrutura do Hadoop. E as bibliotecas, que ajudam outros módulos a trabalhar com Hadoop. 2. Apache Spark. O Apache Spark tem se tornado muito famoso na indústria entre as ferramentas de Big Data. O ponto principal dessa ferramenta é que preenche as lacunas do Apache Hadoop em relação ao processamento de dados. O Spark pode lidar com dados em lote e em tempo real. Como ele processa dados na memória, isso acontece muito mais rapidamente que o processamento em disco tradicional. O Spark é uma alternativa ao MapReduce do Hadoop. Ele pode executar trabalhos 100 vezes mais rápidos que o MapReduce. 3. Apache Storm. O Apache Storm é uma estrutura distribuída em tempo real para o processamento confiável do fluxo de dados ilimitado. Essa ferramenta suporta qualquer linguagem de programação. É semelhante ao MapReduce do Hadoop. No entanto, no caso do Storm, o processamento de dados de fluxo é em tempo real, em vez de ser em lote. Com base em sua configuração, o planejador Storm distribui as cargas de trabalho para os clusters, e ele pode interoperar com o HDFS do Hadoop através de adaptadores, se necessário. 4. Cassandra. O Apache Cassandra é um banco de dados de tipo distribuído para gerenciar um grande conjunto de dados nos servidores. Essa é uma das melhores ferramentas de Big Data que processa principalmente conjuntos de dados estruturados, que fornece serviço altamente disponível sem ponto único de falha. Possui certos recursos que nenhum outro banco de dados relacional e qualquer banco de dados NoSQL podem oferecer. Dentre eles pode-se citar a disponibilidade contínua como fonte de dados, o desempenho escalável linear e as operações simples.
A sua arquitetura não segue a arquitetura mestre-escravo e todos os clusters desempenham o mesmo papel. Ele pode lidar com vários usuários simultâneos nos data centers, portanto, adicionar um novo cluster não importa no cluster existente, mesmo no período de atividade. 6. MongoDB. O MongoDB é um banco de dados NoSQL de código aberto compatível com várias plataformas e com muitos recursos embutidos. É ideal para empresas que precisam de dados rápidos e em tempo real para tomar decisões instantâneas, e também para usuários que desejam experiências baseadas em dados. Ele fornece flexibilidade na infraestrutura baseada em nuvem, isto é, particiona facilmente os dados entre os servidores em uma estrutura de nuvem.